Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos com o objetivo primordial de cuidar do casamento. Isso mesmo, cuidar do relacionamento, né? Isso é muito importante. E hoje eu quero falar sobre a arte da conversa íntima. Existem segredinhos, existem algumas coisas importantes a serem feitas para que você possa desenvolver uma conversa íntima dentro do seu relacionamento. Claro, algumas coisas você precisa pensar. Não é porque você diz que fala francês e fala fluentemente, ou inglês, ou qualquer outro idioma, que o outro que não fala, mesmo você usando vocabulário interessante, você usando ilustrações, você gesticulando, se o outro não fala francês, não vai ficar claro para o outro a sua comunicação. Então você precisa, né? Você precisa estar preparado para desenvolver essa comunicação íntima, fundamental para um relacionamento que tenha intimidade, ou para desenvolver essa intimidade no relacionamento. Eu sei que isso às vezes é um pouquinho mais complicado para algumas pessoas do que para outras. Alguns são mais fechados, alguns ignoram um pouco suas necessidades, camuflam, escondem e vão levando a vida do jeito que dá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você desenvolver uma comunicação íntima dentro do relacionamento, você especialissimamente, você precisa conhecer o outro, conviver com esse outro, estar presente na vida do outro e permitir que o outro esteja presente na sua vida. Eu sei, há muitos casais em que estão vivendo sobre o mesmo teto, mas não tem absolutamente nenhum tipo de comunicação íntima, porque um não sabe nada sobre a vida do outro ou sobre quem é esse outro. Você precisa de algumas questões bem importantezinhas para aprender isso, precisa entender como o outro funciona. E aí você vai ter que entrar numa coisa muito bacana, que é deixar um pouco o seu eu para olhar o eu do outro nesse aspecto, né? De entender como o outro reage, como o outro pensa. Eu diria que você passa a desejar ou a ir em busca de um conhecimento mais profundo de quem é o outro. O que incomoda o outro, o que irrita o outro, o que alegra o outro, o que agrada o outro, né? Então é bem importante ter esse olhar, ter um pouco desse foco para poder criar uma conversa íntima. Porque senão você cria uma conversa baseada no seu próprio entendimento. O que eu gosto, o que eu faço, o que eu penso, o que eu quero, o que eu prefiro. E olha, lamento, mas dentro do casamento isso não vai funcionar. Não vai. Se é assim que está instalada a comunicação no seu relacionamento, os dias estão contados para os problemas acontecerem e finalmente acabar o casamento se você não tomar providências. Então, para ter uma boa conversa ou uma conversa com intimidade, você precisa conhecer o outro. Se dispõe a aprender uma coisa muito importante. O casal precisa estar em sintonia, na mesma frequência. Precisa estar afinado. Sabe, um instrumento com o outro você precisa afinar para que os dois possam tocar no mesmo tom, na mesma tonalidade. O casal do mesmo modo. Para desenvolver uma comunicação íntima, o casal precisa estar afinado, né? Precisa estar falando na mesma língua, podemos dizer assim, para que possa haver essa compreensão. Infelizmente, isso não é muito comum entre os casais. Os casais nós somos seres muito egoístas e a gente entende o nosso lado e quer colocar o nosso lado para a goela abaixo do outro. Isso acaba trazendo problemas e dificuldades, né? O casal interessado na arte da conversa íntima, ele vai buscar um aprendizado. Cada dia é dia de aprendizado. O seu olhar para o outro vai despertar esse interesse de conhecer, de saber quem é o outro. Alguns de nós fomos criados, ensinados desde a nossa infância a ignorar os nossos sentimentos. Isso é um problema. Sabe quando você era criança e o teu pai ou mãe falava, você estava às vezes meio chorando e ele chegava e falava para você assim, que você tá chorando? Para com isso, que bobagem, isso aí você fica bem, isso aí não é nada, esse tipo de correção ou de fala cria em nós, seres humanos, uma menos-valia dos nossos sentimentos. A gente começa a olhar os nossos sentimentos como se eles não fossem importantes, porque papai falou que não era. Mamãe falou para deixar de bobagem, para deixar de besteira. Então, sentir isso que eu estou sentindo é besteira,
é bobagem, compreende? Então a gente começa a crescer, a se desenvolver, sem valorizar muito alguns sentimentos que foram tolhidos ou reprimidos na nossa infância. Isso não é bom, porque as emoções, elas fazem parte importante da nossa experiência ou da nossa existência como seres humanos. Não podemos negar as emoções. E é muito interessante, porque às vezes algumas pessoas têm facilidade de assumir emoções positivas, mas emoções negativas elas fogem, elas anulam, elas negam. Outras têm mais facilidade de assumir emoções negativas, desconsiderando aquelas que são positivas. As pessoas mais para baixo, as pessoas mais difíceis de lidar, no sentido de que estão sempre achando ruim alguma coisa, reclamonas, murmuradoras, irritáveis, né? Elas sempre estão mais voltadas a reconhecer suas emoções negativas. As pessoas que reconhecem mais suas emoções positivas, elas estão mais para cima, elas são mais alegres, mais felizes, mais entusiastas, mais altruístas, né? O que eu quero dizer para você é que é muito bacana reconhecer as emoções positivas, mas é de igual modo importante reconhecer também em você as emoções negativas. Isso a gente não para pensar. Isso precisa ser um aprendizado diário. Eu gosto de dizer que a melhor forma de entrar em contato com suas emoções, de entrar em contato com os seus sentimentos, é você revisar o seu dia. Vai para a cama à noite, fecha os olhos um pouco e começa a pensar. Hoje pela manhã eu acordei, levantei, escovei os dentes. O que eu estava sentindo? É um exercício de aprendizado e leva um pouquinho de tempo até que você consiga criar essa dinâmica, se acostumar com esse tipo de concentração, concentrar-se naquilo que você quer descobrir sobre você mesmo. Então você acorda e começa a passar o seu dia, levantou, foi ao banheiro, vou fazer um processo de rotina para você compreender. Levantou, foi ao banheiro, fez a higiene, foi tomar café, comeu, se arrumou, foi para o trabalho, foi de ônibus, foi de carro, de trem, de metrô, não importa. Pensa nesse percurso, com quem você viu, quem você encontrou, se você interagiu com alguém nesse momento, falou, respondeu. Pensa, analisa, tá? Ok. Chegou ao trabalho. Então, nesse período de acordar, levantar, sair de casa, que emoções você teve contato com elas? Quais emoções você teve contato com elas? Bom, eu levantei, nossa, eu estava me sentindo extremamente cansado, triste por ter que levantar. Minha esposa falou alguma coisa, o meu marido disse algo que me irritou logo de manhã. Essa coisa de ter que levar os meninos para a escola e eles não acordarem cedo no horário que eu preciso e precisar ficar chamando me incomoda profundamente. Eu me irrito. Então você vai entrando em contato. Fiquei bravo mesmo. Até eu gritei com meu filho. Nossa, não precisava ter gritado. Podia ter falado melhor. Você está compreendendo? Você vai entrando em contato com as suas emoções naquele dia, com seus sentimentos e você vai entendendo o que você fez. Essa é a primeira etapa, entrar em contato. A segunda etapa é depois que entra em contato, eu gritei, não devia ter gritado. O que eu vou fazer agora? Eu preciso procurar meu filho, eu preciso conversar com ele, preciso trocar uma palavra para realmente poder resolver essa questão e a gente ter essa dinâmica melhorada entre nós, porque ele ficou triste, eu percebi que ele ficou meio isolado, não falou mais comigo. Sempre me busca para me dar um beijo e um abraço, mas não me buscou hoje pela manhã. Você está entendendo? Então, essa busca desse conhecimento vai te pôr em sintonia com o outro. Vai fazer você compreender quais foram as emoções e sentimentos do outro e te fazer um link, vincular, fazer uma conexão, né? Eu estou usando várias palavras sinônimas para você compreender o quão importante é essa vinculação, essa conexão com o outro. Talvez você esteja assim pensando, Dilene, por quê? Por que é tão difícil isso? Porque isso foi aprendido, gente. Você aprendeu isso em casa, beleza? Você aprendeu isso quando você ainda era criança. E aquilo que a gente aprende quando criança, se mudado na infância, é
maravilhoso, é prático, é rápido, porque a criança, ela tem ainda, né, a mente moldável de forma mais ágil, né? Nós adultos também, nossa mente ainda é moldável, né? Nosso cérebro aprende novos conceitos e novas coisas, mas com um pouco mais de facilidade do que na infância. E aquilo que a gente aprendeu, a gente vai armazenar, a gente vai guardar aquilo. E isso pode se transformar num problema. Você quer ver? Primeira coisa que a gente aprende na nossa infância é a exoneração da nossa emoção. O que seria isso, né? É você desvalorizar a sua emoção. Eu citei já esse exemplo de outro modo, né? Quando você começa a sentir que você fez algo errado e tem ali um adulto, pai ou mãe ou um adulto, que vem confirmar isso de uma forma muito enfática, mas menosprezando você. Quer ver um exemplo? Você é burro mesmo. Quantas vezes eu disse para você não fazer desse modo? Você é muito desobediente. Sabe, eu vou dizer uma coisa. Você é uma pessoa que não escuta. Você não grava o que a gente fala. Então, a tua emoção, ela vai sendo exonerada de acordo com as palavras que estão sendo ditas a seu respeito, né? Vai provocando em você ou no outro um medo, o medo provocado, melhor dizendo, o medo que é provocado por essa exoneração, ele vai refletindo em covardia. Você vai tendo tanto medo de errar que você vai se acovardando. Você não vai tendo mais coragem de enfrentar as coisas novas. Porque quando você faz o registro na sua memória, quando foi feito o registro na sua memória do enfrentamento de uma coisa nova, foi sentido também, acompanhado a este registro, a exoneração da sua emoção. Você não devia ter feito isso, você não sabe como fazer. Você é burro, parece, você não entende. Isso não é bom para você. Deixa o outro fazer, que o outro vai fazer melhor. Foi exonerada, entendeu? A sua emoção. Então, o medo, ele se transforma agora num processo de covardia. Você passa a ficar tolhido, impedido de correr novos riscos, de fazer algo diferente, de caminhar para frente, de ir adiante. Compreende? Então, por favor, muito cuidado com isso, com essa emoção exonerada, lá da sua infância ou no dia de hoje também, tá? Deixa eu explicar um detalhe para você. Eu tô falando como isso se formou. É possível que você hoje tenha um relacionamento conjugal que exonera a sua emoção, transformando isso em medo, pavor. E esse transformar em medo vai tornar você covarde. Toda vez que alguém exonerar a sua emoção nesse sentido, provocando bastante medo, a sua emoção, consequentemente, vai criar uma defesa que é a covardia, na questão do medo especificamente. Dilene, na questão da raiva, quando eu não fico com medo, mas eu fico com raiva, quando alguém me distrata, me maltrata, me menospreza, dá menos-valia às minhas emoções, exonera a minha emoção, né? E eu fico com raiva. Como isso vai se processar no futuro, se isso aconteceu na criança, ou se já é no processo adulto, o que vai se transformar isso? Se transformar em descontrole. Já viram crianças descontroladas? É quando ela tem raiva devido a algum acontecimento e a emoção dela é exonerada, não tem apoio, não há ninguém que esteja ao lado, não há ninguém que estenda a mão. Pelo contrário, as pessoas próximas que deveriam amar essa criança, elas simplesmente, elas ignoram isso, exoneram a sua emoção, elas dizem que não devem sentir desse jeito. E se você já é um adulto, isso é na sua relação conjugal, que acontece dessa forma, há o processo de ignorar a sua emoção ou dizer que você está sentindo errado a sua raiva, que essa raiva não procede, né? Ao invés de haver uma ancoragem desse sentimento para entender a razão da raiva, para entender por que você ficou tão errado, você vai refletir num processo de comportamento de descontrole, tá? Vai ficar descontrolado, surtado. A gente usa essa palavra, né? Surtou, fulano surtou, perdeu a cabeça, perdeu o juízo. Ele tá grosso, estúpido, jogando tudo para fora, quebrando, enfim. A exoneração da raiva vai levar um processo de descontrole,
tá? Você vai ficar descontrolado, você não vai conseguir mais entrar naquele momento em questão, não é nunca mais na vida. Mas cada vez que você for sentindo o processo de raiva, você não pode sentir, porque essa foi a mensagem que foi passada para você, então você se descontrola, você perde a razão, o que, vamos e convenhamos, se torna bem pior, né? Se torna bem pior do que ter o acesso de raiva, o acesso de ira ali e trabalhar isso. Então, vejam como é complicada essa questão de exonerar a emoção. Você quer ver outra? A exoneração da emoção no momento da tristeza, né? Quando você está triste por alguma coisa. Era muito comum, é muito comum quando um pai ou uma mãe vê uma criança triste, né? Sentadinha lá quietinha, cabisbaixa, ou fica triste por alguma atitude, ou o pai não pode vir para algum compromisso e aí a criança fica chateada, triste, enfim. É muito comum que o pai chegue e fale assim, fica assim não, filho, vai ficar tudo bem, olha, fica tranquilo, não fica triste não, levanta a cabeça, você tem que continuar caminhando. Nenhum problema em usar essas palavras, desde que você ancore essa emoção da criança. Como você vai fazer essa ancoragem? Chega perto, chega junto, né? Ouça, eu tô sentindo que você tá triste, eu tô sentindo que você tá para baixo, tá cabisbaixo. O que foi que aconteceu? O que causou essa tristeza? Dê nome a essas emoções. Como você está se sentindo? Não, eu não estou triste. Desculpa, eu imaginei que você estava triste. Você não se sente triste? O que está acontecendo? Esse processo de dar abertura para que o outro fale e encontre o nome para o seu sentimento, mesmo que você já tenha percebido que o sentimento é tristeza, escute, ouça e ajude ele a encontrar o nome para aquela emoção. Será que você não está se sentindo triste? Pode ser tristeza, pode ser, enfim, o diálogo partir para isso. E assim que você encontrar esse nome, né? O nome da emoção, do sentimento que tomou conta do seu cônjuge, do seu companheiro ou até da criança, você precisa ancorar e não negar e não estimular a negação. Porque se você não ancorar o sentimento de tristeza, né, como a gente já viu, não ancorar o sentimento de medo ou vai se transformar em covardia, não ancorar o sentimento de raiva vai se transformar em descontrole, e se não ancorar o sentimento de tristeza vai se transformar em isolamento. Exatamente. O indivíduo começa a se isolar, ele fala, olha, não adianta ficar, mostrar essa tristeza, essa dor que eu tô sentindo, porque as pessoas não querem, ignoram, elas se afastam, ou elas dizem que não é para sentir, então eu vou me isolar. Então ele aprende a se isolar, a ficar longe, a ficar recluso daquela emoção que está causando a tristeza, que está trazendo o desconforto. Entende isso? Então, ignorar emoções negativas é problemático, muito problemático para o desenvolvimento de uma conversa íntima, porque o outro vai criar barreiras, vai criar defesas e a conversa íntima vai ficar impedida. Você não consegue progredir no seu relacionamento sem essa conversa íntima, sem ancorar o sentimento, para depois você ter o reconhecimento da emoção e assim poder trabalhar o seu sentimento. Participar da emoção do outro, uma coisa muito especial começa a acontecer no relacionamento. Você dá para o outro a oportunidade de se conectar com você. Quando você expressa, se caso eu estou falando agora para você que tem dificuldade de expressar a sua emoção, se permitir conhecer, eu quero dizer que é muito importante que você dê essa permissão, porque somente dessa forma você vai conseguir uma conexão. Somente desse modo você vai criar essa afinação, esse vínculo com o outro que está ao seu lado. Deixa eu dizer para você, é sempre melhor compreender o outro do que aconselhar. Nós somos exímios conselheiros, não é? A gente sempre tem a palavra, a gente sempre acha que vai dizer. Nesse desenvolvimento da emoção, para introduzir essa parte da emoção no relacionamento, para que a comunicação fique realmente íntima, para de dar conselho. Para de dar conselho e simplesmente compreenda a conversa, a colocação da emoção, do sentimento do outro. Não queira resolver a vida do outro.
Só quem resolve a vida do outro é o outro. Então, uma dica preciosa para construir um relacionamento com intimidade e desenvolver uma comunicação íntima. Não fique dando sugestão do que o outro tem que fazer. Ok, se o outro pergunta, nesse caso, o que você acha que eu devo fazer? Se essa pergunta não vier, não ofereça sugestões. Simplesmente abra o seu coração, abra os seus ouvidos, tenha uma escuta completa, compreensiva, esteja presente ali inteiro na relação para realmente ouvir o que está acontecendo. E depois expresse com palavras aquilo que você entendeu. Você pode voltar e dizer assim, ao invés de dizer: você tá triste por quê? Não, você tá triste por causa disso. Nossa, você não deveria ter ficado triste, sabe? Eu acho que tristeza nesse caso não resolve nada. Não vai usar esse tipo de fala, esse tipo de colocação. Diga com toda a honestidade e sinceridade da sua alma, diga assim: olha, eu tô entendendo pelo que você tá me falando, por aquilo que você tá me dizendo agora, que me parece que você está muito triste porque fulano se desconsiderou você lá dentro da reunião, ignorando a sua fala. É isso mesmo que você tá tentando me dizer? Entende? Ao invés de você ser negativo nessa colocação, seja positivo. Fale dessa forma. É isso mesmo? Não, eu não quis dizer que eu fiquei triste. Na verdade, eu fiquei foi bravo. Ah, então você ficou com raiva? É, eu fiquei com raiva. Mas eu não fiz nada de errado. Você tá entendendo? Você vai dando margem a aumentar, ampliar o seu conhecimento e a compreender o outro, trabalhando dentro de uma conversa muito íntima. Faça perguntas mais abertas, tá? Utilize perguntas mais abertas, não perguntas tão fechadas. Por exemplo, você ficou com raiva ou você ficou triste? Você fica bravo quando ele te dá na mão o objeto ou quando ele faz assim? Sim, quando dá na mão. Não, quando não dá. Ou então, você vai sair hoje ou você vai ficar em casa? Vou ficar em casa. Você já dá uma resposta. Perguntas são perguntas. Perguntas exigem respostas. Então, pare de perguntar respostas. A maioria das vezes a gente não desenvolve uma comunicação íntima porque a gente tá muito craque em dar respostas. A gente precisa aprender a fazer perguntas, né? Tenha perguntas amplas. Como você se sentiu hoje no trabalho, meu amor? Ao invés de dizer, você chegou meio mal-humorado, o que aconteceu? Todo dia você tá chegando meio bravo e mal-humorado. Não faço ideia do que aconteceu. Alguém brigou com você? Foi? O que o outro vai responder? Não. Sim. Então você não dá margem para que o outro te traga a informação dele do jeito que ele entendeu, compreendeu e viveu. Isso vai dar algo muito especial para o desenvolvimento da intimidade, tá? Então, isso é bem importante. A gente costuma dizer isso que é o espelhamento, né? Você repete aquilo que você acredita que você está ouvindo. É um espelhamento. Como se houvesse um espelho na sua frente, você fala, hoje eu não estou nada bem. E o espelho responde para você. Você disse que hoje não está nada bem? Então você se ouve. Eu disse isso? Não, eu disse que eu não acordei nada bem, mas agora eu já estou bem. Deu para entender? O espelhamento faz o outro refletir no que está dizendo. Entenda uma coisa, meus queridos, essa não é uma conversa para ser jogada fora. Essa é uma conversa importante que a gente está tendo, eu e você aqui. Então, observe que quando eu digo que você deve repetir o que o outro está falando, porque pode ser que você está aí sentado falando, Adilene, mas que conversa lerda, então eu falo e repito e fica essa repetição. Você está dando a chance do outro se posicionar, você está dando a chance do outro, isso a gente chama de espelhamento, para que o outro possa encontrar apoio naquilo que ele está falando e também se encontrar. Você sabe que quando você ouve o que você diz, você aprende muito mais sobre você. Então é a grande chance do enriquecimento da comunicação realmente boa, íntima, dentro da relação conjugal. Você não pode presumir o que o outro está pensando, o que o outro está achando. Você precisa perguntar. Não vem com essa história, mas eu já conheço há 15 anos essa pessoa, Adilene. Eu sei como é que ele funciona, como é que ele reage. Vai falar isso, vai dizer aquilo. Para com isso, você não é Deus. Se você não é Deus, você precisa ouvir.
Você precisa dar a chance do outro explicar. E se do outro traz algo muito atravessado, devolva, espelhe, pergunte para o outro, como assim? Deixa eu entender melhor. Você está falando algo dessa forma, eu não estou conseguindo compreender. Isso vai ajudar muito você. E acredite, isso é fundamental para desenvolver uma conversa íntima dentro do seu relacionamento. Aprenda algo sobre a arte da conversa íntima. Dê a chance do outro expressar o que ele fala e receba com compaixão. Receba o que o outro fala com empatia. Pare de ficar programando a resposta na sua mente e seja só ouvir, só escuta, para você entender realmente o que o outro está falando. E aí, quando você compreende exatamente o que o outro quer dizer dentro desses processos que nós falamos aqui, você está desenvolvendo uma conversa íntima maravilhosa dentro do seu casamento. E com certeza, Com certeza, o relacionamento vai crescer. O relacionamento vai se desenvolver, porque é assim que funciona. É assim que dá sentido à sua comunicação. Gente, você pode pensar, Dilene, mas aí eu não trago nenhuma resposta, eu não ajudo de nenhum modo. Meus amores, só ouvir já é de grande ajuda. Só ter alguém que nos escute, nos ouça exatamente o que pensamos e sentimos, exatamente como é, sem a gente elaborar, sem a gente cuidar para ser assim, ser assado, ficar desse jeito ou ficar daquele. Só isso já é de grande importância para construir um relacionamento sólido, forte e muito poderoso. É isso aí. Foi uma alegria estar mais uma vez com você. Bom demais. A arte da conversa íntima é o que a gente falou hoje. Aguarde mais vídeos nossos. Uma alegria podermos estar juntos.